Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o culto desta semana. Tem como tema aí as parábolas do reino que encerramos agora, né? E agora vamos falar sobre a parábola do servo vigilante. A vigilância é algo maravilhoso. O tema para o culto de senhoras dessa semana é exatamente esse, a vigilância, né? Como que o servo do Senhor ele precisa estar para aguardar o arrebatamento da igreja. Estamos falando sobre o arrebatamento, estamos falando sobre a conclusão do processo de salvação. Sabemos que a salvação ela é um projeto, ela iniciou na eternidade, desce até a terra e volta para a eternidade. Como todos os projetos, existe início, meio e fim. Então não é diferente com a salvação também. Ela inicia na obra redentora, ela se estende até a obra criadora e volta para a obra redentora. Por quê? Porque na obra criadora tudo é finito, tudo passa, tudo acaba. É por isso que a obra de Deus, que é a salvação, esta é a verdadeira obra de Deus, a salvação do homem, ela é o veículo. A salvação ela é o veículo que vai conduzir os salvos para a eternidade. Então, assim, a salvação ela está aqui na terra, na obra criadora de passagem. Mas ela não é daqui. Ela não é finita. Ela é infinita. A salvação ela é algo extraordinário. Então, se a gente pega a Bíblia do início até o momento do fim, a gente vai vendo que Deus, ele sempre se pronunciou. Deus, ele sempre proclamou a sua verdade. O homem que, na maioria das vezes, não consegue ouvi-lo, né? Então, assim, se você pega lá no momento em que o povo sai do Egito, né? O povo ficava ali aguardando o momento adequado, porque assim, todos os dias, sempre havia uma palavra de Deus através de Moisés. Então aquele povo ficava em constante vigilância ali, para aguardar o momento, porque eles sabiam o local, né? Onde Moisés se pronunciava. Não era qualquer lugar. Moisés, quando queria falar com o povo, ele tinha um local adequado, que dali de cima ele falava e as pessoas conseguiam ouvir de forma nítida e entender qual era o recado que Deus estava mandando para eles. Então Moisés, o povo caminhava, se mandava jejuar, o povo orava. Então aquele povo era instruído por Moisés. É tanto que Deus, a forma como ele fala sobre Moisés, é como se Moisés fosse parte dele, né? Ele tira do próprio espírito que havia sobre Moisés e põe ali sobre os profetas, aqueles homens que era para profetizar e ajudar a cuidar do povo. Então o que nós devemos entender aqui, nós falamos sobre o conhecimento, sobre o entendimento, quando Jesus pergunta aos discípulos, entendes? Agora entendes todas as coisas? E eles disseram, sim, Senhor, agora nós estamos entendendo. Por que eles entenderam? Porque Jesus, primeiro, ele falou à multidão, né, por parábolas. Em seguida, em particular, isso acontece no particular, ele revela as parábolas, né, qual era o significado daquelas comparações, e para os seus discípulos, para um grupo à parte, não era para qualquer um. Não era para qualquer um, não. Então, assim, nós temos
um modelo exemplo de homem, nós temos um modelo exemplo de Salvador, nós temos um modelo exemplo de Rei, de Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, né? Então, qual é o momento que nós estamos vivendo agora? Primeiro foi a saída do Egito. Para sair do Egito, alguém é para nós. Pode fazer isso aí na sua vida. Alguém a respeito de Jesus para você. Depois que, olha, né, você entendeu que você não é mais uma criatura qualquer. Alguém te gerou. Alguém pagou um preço para que você pudesse alcançar algo chamado salvação, que até então você não entendia, você não conhecia. Daí, depois de alguém falar de Jesus para você, aí vem aquele desejo de agora ir morar na eternidade. Porém, para morar na eternidade, só o conhecimento da história não salva. Há uma necessidade de sermos instruídos, né? Ou seja, alguém vai nos instruir. Existe alguém que realmente tem uma visão privilegiada. Existe alguém que realmente conhece os mistérios. E esse alguém é o Espírito Santo. A Bíblia diz que João, quando ele proclama a mensagem, ele vira e diz assim: eu sou a voz do que clama. Ele não diz que ele é o que clama. Ele fala que ele simplesmente é a voz, né? Ele é a voz. Voz, eu sou a voz do que clama num deserto. Então, por aqui a gente já consegue ver. Lá no livro de Apocalipse diz assim: o Espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está no plural, no histórico, nós conseguimos entender que ele estava falando para 7 igrejas. No histórico. Mas no profético, a gente sabe que o Espírito Santo está se relacionando, está falando diretamente para os fiéis que existem dentro de cada denominação. O Espírito Santo não está aqui levando uma denominação exclusiva. Não, vou levar a denominação tal, a denominação X, não. Ele vai levar os fiéis de cada denominação. É por isso que está no plural. Então, no profético, se aplica dessa forma. No histórico, ele estava falando exatamente das 7 cartas ali, as 7 igrejas. Amém? Então, aqui, a gente consegue entender que a voz é do Espírito. Então, quando você ouvir uma mensagem de exortação, de correção, de seja o que for, ou um dom espiritual, ao invés de você ficar bravo com seu pastor ou com um diácono que te trouxe uma palavra às vezes dura, né, mas houve uma necessidade, é uma verdade que ele precisou trazer aos seus ouvidos para que você pudesse estar atento e vigilante a respeito de que hora da noite nós nos encontramos, ao invés de ficar bravo com esse irmão, fique bravo com o Espírito Santo. Porque o servo de Deus aqui, ele só é a voz de alguém. E esse alguém se chama o Espírito Santo. É aquele que está nos instruindo no caminho a respeito da salvação. Então precisamos entender isso. O povo lá, eles ficavam atentos. Porque eles sabiam que a qualquer momento Moisés iria se manifestar. Então, cabe a nós... o Senhor perguntou para nós, no livro que nós lemos agora a respeito da vigilância, diz assim: aquele que ouve as instruções e não cumpre, será mais castigado do que aquele que não ouviu, pecou, e o seu pecado é digno de morte. Então, ou seja, por que o povo estava sempre atento às instruções que vinham de Moisés? Porque o povo sabia que Deus falava com Moisés face a face. Deus deixou isso muito bem claro. Então o povo ficava aqui atento. Não, agora vamos atravessar o Mar Vermelho. Ajeita tudo aí. Ajeitou tudo. Lá no Egito, a mesma coisa. Olha, vai vir a praga tal, se prepare. O povo preparava. Vai vir a praga tal, se prepare. O povo se preparava. Então assim, a vigilância é como se você fosse o atalaia. Você conhece o Deus a quem você serve. Você sabe os sinais do céu, na terra e no mar que haveria para o arrebatamento. E sabe exatamente como você deve estar espiritualmente
para quando este momento acontecer, que é o momento do arrebatamento. Por quê? Qual é o momento? As pregas passaram, a água brotada da rocha, o maná. Então isso foi pronúncias de Deus através de Moisés. Deus se pronunciando, Deus se manifestando para que o homem pudesse estar atento e não fosse pego de surpresa. Então assim, com a nossa própria boca, isso é algo no particular. E aí você entende? Ah, sim, Senhor, agora eu entendo. Então, depois do entendimento, irmãos, vem a questão da instrução. E a instrução, ela é diária. É um ato contínuo. Não é a salvação agora, salvo hoje, salvo para sempre. Não. O Espírito Santo ele vai continuar nos instruindo segundo o próprio Jesus, que ele estaria conosco até a consumação do projeto, até o chegar nas nuvens. Está na responsabilidade do Espírito Santo levar a igreja e entregar ao noivo. Então o Espírito Santo ele está proclamando, irmãos. Porque assim, a questão de tempo em tempo, no histórico, havia um culto de tempo em tempo, de ano em ano. Mas no profético não. A Bíblia diz que todo dia Deus visitava, no virar do dia, Deus visitava Adão e Eva. E não é diferente conosco hoje. Todos os dias o Senhor está se pronunciando através do seu Espírito Santo às suas igrejas. É tanto que lá em Apocalipse fala sobre isso. E todos os dias, João fala, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. O Espírito, quem tem ouvido ouça o que o Espírito está proclamando, o que o Espírito está instruindo as igrejas. Então assim, o Espírito Santo é o nosso... Ele está no alto, ele tem uma visão privilegiada da eternidade, ele conhece os mistérios, ele sabe os sinais que apontaria o arrebatamento. O dia e a hora que aponta para o Cronos, não tem. Mas no Kairos, no tempo de Deus, haveriam sinais. E é isso que o Espírito Santo está no alto e proclamando, gritando para as igrejas, assim como Moisés fazia, em alto e bom som, para que todos possam ouvir. O grande problema está nos instruídos. Às vezes nós estamos aqui desapercebidos, não estamos vigilantes, e o Espírito Santo está dizendo, cuidado com isso aí que você está fazendo, cuidado com isso que você está vivendo, cuidado com esse comodismo, cuidado com essa razão, cuidado com esses usos e costumes, porque o Mestre vem, Maranata, o Mestre vem. Então é nós que precisamos estar atentos. Então, aqui é algo só para poder ajudar as irmãs na compreensão do que está acontecendo agora. O período do pai passou, o pai falava através dos profetas. O período do filho passou, né? O próprio filho pronunciava a sua mensagem de salvação. E agora nós estamos vivendo o período do Espírito. E ele proclama isso constantemente. O Mestre vem aí. Jesus está voltando. Precisamos estar cingidos os nossos lombos, calçados os nossos pés, com o cajado. Lá, na saída do Egito, não é diferente no profético de hoje. Vamos sair daqui apressadamente. Isso são, irmãos, isso aqui é instrução do Espírito. Para a saída do povo, tem que ter o sangue nos umbrais da porta. O clamor constantemente, aqueles que estão de pé precisam estar constantemente clamando e fazendo menção do sangue, para que não venha cair e nem ficar para trás. Então, o Cordeiro, a doutrina, ensinamento a respeito de Cristo, Cristo tem que ser o centro. O fragmento de rocha que gera a pérola de grande valor. Não podemos tirar de dentro do nosso meio. Não podemos abrir a guarida para o mundo entrar e expelir para fora o fragmento de rocha. De tirar de dentro de nós a única coisa que pode nos garantir a salvação, que é Jesus, que foi partido por nós. Ele mesmo diz isso: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Então precisamos ficar atento. Ficar atento. Vai vir o sofrimento, as ervas amargosas? Sim. O nosso alimento